Pessoal, vamos comentar uma decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Então, uma decisão de hoje, dia 30 de agosto de 2021, tá? Qual foi a matéria tratada nessa decisão? Foi essa aí que está na tela para vocês. Envolveu a Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? O tema das CPIs, mais precisamente a questão sobre se quem é investigado na CPI tem obrigatoriedade de comparecer perante a CPI quando é convocado. O que é que o STF entende sobre isso? Vejam bem, primeira coisa, né? A gente sabe que as CPIs têm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. A própria Constituição Federal determina isso. O que significa que ela pode praticar atos com força semelhante à força dos atos jurisdicionais, ou seja, atos que têm o quê? Imperatividade, tá? Atos impositivos. Então, os atos praticados pelas CPIs devem ser observados. A CPI só não pode praticar os atos que são aqueles submetidos à reserva de jurisdição, que são atos exclusivos do Poder Judiciário. Por exemplo, a determinação de um grampo telefônico, a interceptação telefônica. CPI não pode determinar a realização de interceptação telefônica, porque isso é um ato submetido à cláusula de reserva de jurisdição. Só o Poder Judiciário pode determinar uma interceptação telefônica, o chamado grampo telefônico, tá? Por quê? Porque a Constituição Federal diz que interceptação telefônica depende de decisão judicial e CPI não desempenha jurisdição, tá? A CPI não é um órgão judicial. Bem, em relação ao comparecimento de quem é convocado perante as CPIs, o que é que a gente tem? A CPI tem o poder de ouvir testemunhas e investigados. Ela pode convocar testemunhas e pode convocar investigados. Mas o que é que acontece se eles não comparecem? O Supremo Tribunal Federal dá um tratamento diferente entre testemunhas e investigados. Então dá um tratamento diferente para testemunhas e para investigados. Quando se trata de testemunha, se a CPI convoca a testemunha e a testemunha não comparece, a CPI pode requisitar a condução coercitiva da testemunha, tá? Então a testemunha pode ser conduzida coercitivamente perante a CPI. Agora, essa condução coercitiva, embora seja uma prerrogativa da CPI, não é feita pela CPI, tá? A CPI não manda um representante lá para realizar a condução coercitiva da testemunha. Não é assim que funciona. A lei da CPI diz que, se a testemunha não comparece injustificadamente, deve-se proceder de acordo com a lei processual. E aí o Código de Processo Penal diz que, não havendo comparecimento, a condução será determinada por um juiz, tá? Então, quem determina o ato de condução mesmo é um juiz diante, né, do pedido da CPI, tá certo? Atenção a isso. Agora, e quando é o investigado? Quando é o investigado, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento diferente. Um entendimento que foi firmado pela segunda turma em um precedente que não é antigo, mas também não é extremamente recente. É esse precedente aqui, ó, o HC 171438, que é de quando? Maio de 2019. O que foi que o Supremo Tribunal Federal entendeu aí? O STF aplicou aqui para as CPIs o mesmo entendimento que ele já tinha afirmado no âmbito do processo penal, de que investigado não pode sofrer condução coercitiva. Por quê? Porque o ato de condução coercitiva fere a presunção de inocência, que é um direito fundamental. Então, por conta disso, não é possível realizar a condução coercitiva de investigado nem no processo penal, nem nas CPIs, tá bom? Entendimento do STF. E hoje, dia 30 de agosto de 2021, o ministro Nunes Marques monocraticamente aplicou esse entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse mandado de segurança 38195, tá? Que foi impetrado contra ato da CPI da pandemia, CPI da Covid, que convocou uma pessoa para depor, só que essa convocação fazia essa pessoa comparecer perante a CPI na condição de investigado, segundo entendeu o ministro. Já que a pessoa estava ainda na condição de investigado, ele aplicou o entendimento do STF e definiu que ele não era obrigado a comparecer. Agora, o investigado é proibido de comparecer? Não. Se ele quiser comparecer como uma cortesia, ele pode ir lá e comparecer, não tem problema nenhum, nada impede. Agora,
Se ele decidir comparecer, ou seja, se ele, por vontade própria, for lá perante a CPI, alguns direitos dele devem ser observados, conforme já definiu o Supremo Tribunal Federal nesse precedente da segunda turma, e hoje também definiu assim o ministro Nunes Marques na sua decisão monocrática nesse mandado de segurança aqui. Tá? Quais são esses direitos? São esses que estão aqui já listados para você. Primeiro, tem direito ao silêncio, ou seja, ele pode se calar diante de alguma pergunta que possa incriminá-lo. Tá? Tem direito à assistência de advogado durante o ato. Ele tem direito de não prestar o compromisso de dizer a verdade, tá? O que é natural. Quem deve prestar compromisso de dizer a verdade é a testemunha. E aí, se ela incorre em um falso testemunho, se ela não diz a verdade depois de prestar o compromisso, ela pode incorrer no crime de falso testemunho. Mas o investigado não tem o dever de prestar o compromisso de dizer a verdade, de modo que ele não pratica o crime de falso testemunho, tá? E por fim, ó, aqui, ó, tem o direito de não sofrer constrangimento, seja físico, seja moral, se ele resolver exercer algum desses direitos aqui, tá bom? Então, investigado não é obrigado a comparecer perante a CPI, então ele não pode sofrer condução coercitiva se ele deixar de comparecer. Agora, se ele resolver comparecer, o que ele pode fazer, deve ter respeitados todos esses direitos aqui, tá? Decisão de hoje do ministro Nunes Marques, que aplicou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima.